Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Queremos pedir aqui desculpas aos nossos seguidores, porque faz tempo que não estamos aqui, não trouxemos conteúdos novos aos senhores, devido às ocupações do dia a dia, os estudos, que nos toma muito tempo, e por isso passamos aqui esse tempo sem trazer nenhum conteúdo novo, para que possamos aqui comentar com os senhores aqui. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos, que me acompanham no nosso dia a dia aqui, onde eu trago conteúdos de cunho jurídico para vocês, tá bom? Hoje eu quero falar a respeito de um julgado, no caso não julgado, mas de um informativo do STJ, o informativo 5598, claro, um julgado, obviamente, do STJ, informativo 598. O informativo, quando você abrir ele, você vai encontrar vários ramos do direito lá, constitucional, administrativo, direito processo civil, direito civil, e você vai lá no campo do direito penal, que é o tema que nós vamos tratar aqui hoje, esse informativo do STJ. O Superior Tribunal de Justiça, ele trouxe um entendimento neste informativo a respeito do crime de extorsão. Mas aí, uma decisão bem interessante, algo bem curioso, é que o STJ ele trouxe a extorsão do mal espiritual, que não tem no direito penal essa nomenclatura, mas o Superior Tribunal de Justiça ele trouxe esse entendimento com o tema extorsão do mal espiritual. Antes de tudo, eu quero ler para vocês aqui o crime de extorsão, né, no artigo 158 do Código Penal, para que os senhores entendam. Diz assim: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Este é o tipo penal do crime de extorsão previsto aqui no nosso Código Penal brasileiro. Agora vamos para lá, vamos trazer aqui o entendimento do STJ a respeito do crime de extorsão. O STJ agora trouxe esse entendimento: extorsão mediante mal espiritual. O que seria isso? O que seria isso? Vamos ler aqui o destaque desse informativo, nesse julgado. Configura o delito de extorsão, que nós acabamos de ler no artigo 158 do Código Penal, a conduta de agente que submete a vítima a grave ameaça espiritual, que se revelou idônea a atemorizá-la ou compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida. Gente, você que frequenta alguma igreja, você que frequenta algum culto, faz parte de alguma religião, enfim, qualquer ramo de espiritualidade, você já ouviu alguma vez o seu pastor dizer assim: você dê o dízimo, porque se você não der o dízimo, você é ladrão, você está roubando. Agora pense comigo, imagine uma pessoa pai de família, né, que vai com sua família para o culto, que paga seus impostos, que nunca cometeu crime, nunca cometeu nenhum delito, uma infração penal, nunca foi submetido a uma transação penal, uma suspensão constitucional do processo, a um acordo de não persecução penal, enfim, nunca respondeu um TCO, um termo circunstancial de ocorrência, vai com sua família para o culto e escuta o pastor dizer uma coisa dessa: se você não der o dízimo, você é ladrão. Então, você ser chamado de ladrão, você gozando de todos os direitos inerentes à pessoa humana, sendo chamado de ladrão. Isso é comum, muitas vezes nas igrejas se ouvem isso. E muitas vezes os membros são constrangidos a contribuírem. E existem várias formas deles induzirem os membros a darem a sua contribuição, pagar as suas ofertas, e utilizam de todos os métodos possíveis. Uma das grandes formas de atrair, de levantar grandes fundos para as igrejas é essa questão do dízimo, da teoria do dízimo, que se propagou, que se fundamentou praticamente, podemos dizer assim, na maioria das igrejas evangélicas. Algumas mais reduzida, né, com algumas cobranças reduzidas, outras com mais intensidade, que focam bastante essa questão do pagamento do dízimo. Eu tive a curiosidade, e aí, só trazendo aqui rapidinho, que eles sempre dizem: está escrito lá na Bíblia que você tem que trazer o dízimo, porque aí é um mandamento, e se você não der o dízimo, o gafanhoto vai comer a tua lavoura, vai destruir a tua plantação, você pode viver uma vida miserável. Então veja o que isso pode provocar
na vida de uma pessoa, na mente de uma pessoa que não tem assim uma fundamentação boa, que não tem uma formação ideal a respeito da Bíblia, a respeito dos ensinamentos, que não tem uma estrutura psicológica boa. Ela vai para o culto e depois que ela ouve essas coisas, né, ou ela dá a oferta, ou ela vai para casa com uma consciência pesada. Então, geralmente durante os cultos, né, eles dão oportunidade a alguém para falar, né, antes de tirar lá a oferta, e pede para alguém falar alguma coisa. Não? Então, o indivíduo chega ali na plataforma e começa a falar, e cita justamente esse livro de Malaquias, acho que é o capítulo 3, 3 e 10, né, de Malaquias. E aí ele fala essa questão do dízimo, você tem que dar o dízimo, é um mandamento, está escrito. E, inclusive, né, usa uma interpretação da língua portuguesa totalmente descabido. Ó, o verbo está lá, ainda diz o verbo, né, trazer, então é um imperativo, você tem que trazer. E aí as pessoas ficam, aqueles que não são fracos de mente, eles acabam dando oferta. Inclusive teve uma pessoa que disse que uma vez foi para a igreja, né, a pressão foi tão forte, né, para dar o dízimo, que aquele pastor usou um enredo tão pesado ali que ele diz, ou eu dava, ou eu ia para casa com sentimento, eu acabei dando a minha única, a minha passagem que eu tinha, e terminei voltando para casa a pé, por conta da pressão psicológica, né, que ele sofreu ali no momento do culto, no momento. Então, assim, existem essas técnicas que são hoje utilizadas pelas igrejas. Então, essa questão do dízimo eu fui ler, porque no direito a gente precisa ler e interpretar, a gente precisa ler atentamente, entender o porquê, e eu fui ler um pouco da história, lá, da questão do dízimo e tal, e fui ver esse livro de Malaquias, que está na Bíblia Sagrada. Né? E aí eu quero ler aqui para você o seguinte, veja o que está escrito aqui, rapidinho no capítulo 1 do livro de Malaquias e o versículo 1. Claro que você tem várias Bíblias hoje, várias traduções. Eu vou ler aqui nessa tradução de Almeida, corrigida, fiel, né? Essa tradução aqui, tá? Então, o Malaquias capítulo 1, versículo 1, vamos entender aqui, né, a quem Deus falou, para quem Deus estava falando, né? Para quem Deus utilizou o profeta Malaquias para ele falar, né? A quem Deus estava direcionando, no caso, aquela mensagem. Então diz aqui o versículo 1, peso, né, da palavra do Senhor contra Israel, né, por intermédio de Malaquias. Então veja, contra Israel. Então esse livro de Malaquias foi dedicado, essa profecia dele, ao povo de Israel. E eu fui fazer uma pesquisa, saindo um pouco do ramo do direito. A informação é que depois que o povo voltou do cativeiro, né, eles passaram aproximadamente quase 100 anos sob o domínio dos sírios. Né? E desculpe se eu estou trocando aqui essa informação, mas é mais ou menos isso. Eu sei que eles voltaram do cativeiro e passaram 100 anos sob o domínio ali de uma nação inimiga. Né? Então passaram 100 anos e eles tinham uma promessa que depois que voltassem do cativeiro de Babilônia, Deus iria ajudá-los a reconstruir o templo, a eles se reestruturarem. O tempo foi passando e eles foram perdendo aí essa esperança, né, de reconstrução do templo, de viver uma vida melhor, porque eles tinham recebido a promessa e eles achavam que já estava passando muito tempo e eles passaram a entender que Deus havia esquecido deles. Então eles começaram a negligenciar nessa questão da oferta, né, da questão do dízimo, da oferta. Deixaram de dar a sua contribuição porque não acreditavam mais, estavam negligenciando as formas de culto e tal. Então, por esse motivo, né, Deus usou o profeta Malaquias para admoestá-los, né, para lembrar eles as promessas, para que eles voltassem a contribuir, voltassem a continuar fazendo o que eles vinham fazendo após o cativeiro, ou antes, durante toda a sua existência, como o povo de Israel, como o povo chamado por Deus. Eles esqueceram isso. Então eles começaram a menosprezar, não traziam mais as ofertas, tal. Então essa palavra, né, do dízimo foi justamente dirigida a essas pessoas, aos judeus, ao povo aí contra Israel. Né? Israel existe até os dias de hoje. Então o que acontece? As igrejas evangélicas, como no geral, né, utilizam esse texto para aplicar aos dias de hoje, quando não é aplicado aos dias de hoje, foi naquela época, falado naquele momento. Então eles enrijeceram, trouxeram esse entendimento, aí eu quero pedir desculpas aos senhores se eu trouxe aqui alguma informação que não está batendo com essa história da Bíblia, né, com essa questão aí do retorno do povo do cativeiro, que eles ficaram lá sendo oprimidos por uma nação inimiga. Vocês que entendem mais da teologia, por favor, podem comentar aqui embaixo do vídeo, nós aceitamos as críticas porque
não é a nossa área. Mas a gente leu rapidinho uma biografia confiável e é isso que diz. Tá? Uma biografia confiável. Então veja bem, eles trouxeram esse ensinamento aí que era para o povo de Israel, que é para o povo de Israel, né, para os dias de hoje e interpolaram nas igrejas, né, fundamentaram esse entendimento de forma que eles não podem mais voltar atrás. Não podem, porque se eles voltarem atrás, eles vão reconstruir tudo que disseram. Então existe essa forma de cobrança, de dízimo, de ofertas. Às vezes utilizam figuras que já foram passadas, às vezes utilizam elementos que foram utilizados no Antigo Testamento para justamente levantar fundos para as próprias igrejas. Né? E recentemente a gente viu aí, né, que alguns pastores mandando cobrar dízimo dos idosos, né? Cobrando dos idosos, inclusive coagindo até mesmo, né? Não, vamos cobrar o dízimo dos idosos e os filhos não devem estar presentes. Né? Como é isso? Não? Pelo contrário, né? A sociedade, a família, todos têm compromisso de proteger os idosos. São garantias constitucionais, são garantias trazidas, as garantias que foram trazidas pelo Estatuto do Idoso, tá? Então, tem toda essa questão, em detrimento de se recolher ofertas, de se recolher dízimo. Então, imagine você chegar para um idoso, né? Imagine você chegar para um idoso e fazer essa pressão psicológica no idoso. Ó, tá escrito, né, que você tem que dar a oferta, que você tem que dar o dízimo. A Bíblia diz que você tem que trazer o dízimo, porque senão você você vai corre o risco de não ir para o céu, de Jesus não te levar. Isso na cabeça de um idoso principalmente reflete de uma forma muito negativa e muito forte. Isso acaba provocando, né, um mal espiritual na pessoa. Então, para evitar esse tipo de cobrança fora dos limites, com isso eu não estou dizendo que você não vai dar o seu dízimo. Você vai continuar dando aí a sua oferta, seu dízimo, voluntariamente, se você sente isso e se você acredita, você continue dando. Agora, o que não pode mais os pastores, né, continuarem fazendo é isso, né? Tá utilizando a plataforma da sua igreja, o púlpito da sua igreja, utilizando-se de elementos que eles sabem que não é verídico, ou utilizando de outros métodos, né? Trazendo medo às pessoas, né? Dizendo que só você tem que dar porque aí o gafanhoto vai comer a sua lavoura, o devorador vai entrar na sua casa. Você imagine isso. Imagine. Então tem gente que recepcionou esse ensinamento de forma que mesmo que passem necessidade, mesmo que não compre uma roupa boa, mesmo que não compre o seu remédio, ou não pague um curso para o seu filho, eles dão os dízimos. Você pega R$ 2.000, tira lá 10%, R$ 200. Então você coloca aí mais R$ 50, você tinha como pagar um curso de inglês para o seu filho. Mas às vezes o medo de não dar o dízimo, esse sentimento de medo, e às vezes por não dar o dízimo, fica se sentindo excluído, né, da dimensão espiritual, acha que se morrer agora, ou se, enfim, se sofreu algum acidente, não é? Se, por exemplo, ficar doente, já acha que é porque não está dando uma oferta, já acha que é porque não está dando dízimo. Isso tudo é um mal espiritual que agora o STJ vem condenar. Vem condenar. Então, qualquer pastor agora que utilize dessas técnicas de cobranças, trazendo um mal espiritual, já pode estar caracterizado, conforme aqui o informativo 598 do STJ, matéria, ramo do direito, direito penal, já pode estar configurado o delito de extorsão, do artigo 158 do Código Penal. Então, se você tiver na sua igreja e o seu pastor, né, tem esse costume de fazer isso, está ameaçando, dizendo que se você não der o dízimo, o devorador vai na sua casa, né? Se você não der o dízimo, como esse pastor, né, que nós colocamos agora no começo do vídeo, onde ele diz o quê? Que procure se o nome dele está na lista dos dizimistas. Se não estiver, veja que mal isso provoca naquele membro que não dá o dízimo, naquele, como eles chamam, congregados, que não dá o dízimo. Veja o sentimento negativo que isso não provoca, o mal espiritual que isso não gera na pessoa, ele fazendo isso. E talvez esse pastor não saiba, mas conforme aqui o entendimento do STJ, informativo 598, ele pode estar recaindo, poderá, conforme, dependendo da análise, em extorsão mediante mal espiritual. Por quê? Porque você não pode chegar em uma igreja e dizer que seu nome não estiver na lista dos dizimistas da igreja,
você não vale nada, você não vale muita coisa. Então isso provoca um sentimento negativo, né, que vem prejudicar a parte espiritual dessa pessoa, ali provocando um mal espiritual, fazendo gerar na pessoa um sentimento de invalidade perante Deus, perante a igreja, enfim, perante outros fatores espirituais que assim entendam, tá bem? Este foi o entendimento do STJ. Vamos ler de novo. Configura o delito de extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Olha só, o STJ não disse pode configurar, não. Ele disse configura o delito de extorsão. Artigo 158 do Código Penal. A conduta de agente que submete a vítima a grave ameaça espiritual, que se revelou idônea a atemorizá-la e compeli-la a realizar o pagamento de vantagem econômica indevida. Tá bem? Este foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Você pode abrir aí o seu computador, tá? E ler esse entendimento. Eu posso ler aqui para vocês também, se vocês quiserem rapidinho, a informações do inteiro teor, que diz o seguinte, ó: cinge a controvérsia saber se a grave ameaça de mal espiritual pode configurar o crime de extorsão. O trabalho espiritual, quando realizado a algum tipo de credo ou religião, pode ser exercido livremente, porquanto a Constituição Federal assegura a todos a liberdade de crença de culto. No entanto, a hipótese dos autos, houve excesso no exercício dessa garantia constitucional, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que caracteriza o crime do artigo 158 do Código Penal. A acusada de uma situação inicial em que foi voluntariamente provocada a realizar atendimento sobrenatural para fins de cura, interpelou a vítima em diversas oportunidades e a convenceu, mediante ardil, a desembolsar vultosas quantias para realizar outros rituais não solicitados. Fez a vítima acreditar que estava acometida de mal acusado por entidades sobrenaturais e que seria imprescindível sua intervenção, solicitando, para tanto, vultosas quantias. Mesmo depois de expresso pedido de interrupção dos rituais, modificou a abordagem inicial e passou a empregar grave ameaça de acabar com a vida da vítima, seu carro e de causar dano à integridade física de seus filhos para forçá-la a desembolsar a indevida vantagem econômica. A ameaça de mal espiritual, em razão da garantia da liberdade religiosa, não pode ser considerada idônea ou inacreditável. Para a vítima e boa parte do povo brasileiro, existe a crença na existência de força ou forças sobrenaturais, manifestada em doutrinas e rituais próprios, não havendo falar que são fantasiosas e que nenhuma força possui para constranger o homem médio. Os meios empregados foram idôneos, tanto que ensejaram a intimidação da vítima, a consumação e o exaurimento da extorsão. Claro que isso aqui foi um caso concreto analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas aqui eu quero focar nessa questão de você provocar esse medo, essa grave ameaça na vítima. Né? Como eu disse, você dizer, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Se você não dá, o gafanhoto vai entrar na tua casa. Né? Ou até mesmo, como disse aí o reverendo, se você não estiver na lista dos dizimistas, você não vale. Né? Em outras palavras, você não vale nada. Então isso acaba constrangendo e provocando um mal espiritual na pessoa, lhe causando esse sentimento negativo, forçando até mesmo a pessoa a dar o dízimo, entregar o dízimo na sua igreja. Tá bem? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro.